Gente, boa noite. Nós estamos ao vivo já. Como sempre, 2, 3 minutinhos só para o pessoal conseguir compartilhar. Então, só para dar um tempinho do pessoal entrar. Tem o pessoal, a gente está lembrando que o pessoal lá da rádio e TV do Bem também tá fazendo a transmissão, além das nossas páginas, né, no YouTube, no Face e no Twitter. Então, só para a gente dar tempo, estou passando o link para o pessoal da TV e da Rádio do Bem, e daqui 2 minutinhos a gente inicia esse bate-papo. Você está onde? Nós estamos em Pederneiras, do lado de Bauru, Leonardo. Ah, então você está no calorzinho aí do interior. Olha, mais ou menos, viu? De ontem para hoje, deu uma esfriada grande. Aqui está bem frio, cara. Aqui ontem e hoje esfriou bastante, deu uma esfriada grande mesmo. Mas aí começou no final de semana também, esse frio todo, não? Começou anteontem, fazer 10 aqui graus. Começou. Aqui começou, acho que na terça e na quarta é que começou a esfriar bastante. Sei. E você fez com o Wagner sozinho? Ele sozinho? Ele sozinho, e nós convidamos eu convidei um amigo que está começando um projeto super bacana, um documentário de Paulo de Tarso, ele gosta muito de cinema e tal. Eu falei, quer fazer? Eu falei, nossa, adoraria e tal. E no fim foi um bate-papo tão agradável, super produtivo e tal, e aquilo que eu te falei. E aí ele vai colocando, o Wagner colocou um monte de gente na fria, né? A Sandra foi uma, coitada. Falei, não, ao vivo, ela vai sim. E tanto que nós combinamos, ela vai estar com a gente no dia 17. Bacana. Bom. Mas foi super bacana, foi super agradável, um bate-papo super produtivo. Olha, eu estou aqui fazendo chá, mas se você quiser conversar, perguntar, estou à disposição já. Não, já vamos começar assim, dá só tempo do pessoal ir compartilhando. O pessoal pede esses minutinhos. O pessoal está acostumado a esses 5 minutinhos iniciais para dar tempo do pessoal dar uma divulgada, conseguir avisar todo mundo, né, até todo mundo entrar. E a gente já começa o bate-papo, não tem pressa, hoje nós temos... E, aliás, hoje o Wagner fez uma propaganda, ele colocou no Twitter dele que a gente já está junto, aliás, está super animado com a... Legal. Avisando Wagner, que a gente já... Wagner é bem animado. Conseguiu fazer aí? Sim, já está pronto. Tá joia. Bom,
Leonardo, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite, né, de estar batendo esse papo com a gente. E antes de te apresentar, ontem nós temos um estudo, ontem, de quarta-feira, a gente estava comentando, eu falei para você, nós tivemos um bate-papo uns 3 semanas atrás com o Renato Prieto, e eu brinquei com todo mundo, inclusive com ele, né? Falei, Renato, você me perdoa se eu errar e chamar você de André Luiz, né? Porque a referência é muito grande. E com você, eu brinquei com você não tem esse risco, embora o trabalho tenha sido muito marcante, porque eu pelo menos já acompanho o seu trabalho de outros trabalhos que você fez e tudo mais, então é mais tranquilo. E me surpreendeu muito, de verdade, e de uma maneira muito positiva, quando a gente se falou, e você comentou, falou, olha, Alexandre, você está me ligando para a gente falar de doutrina espírita, sou simpatizante, a minha família mas eu não tenho um conhecimento doutrinário, né? E isso me chamou muita atenção. E eu falei para você, a ideia, Leonardo, quando a gente começou a bater esses papos com o Renato, depois com o Wagner, com você, nós temos um bate-papo marcado com o Marcel no dia 19, é da gente tentar trazer essa realidade da arte, principalmente, para um público não só espírita, mas de uma forma geral, né? Eu acho que tá tão carente, não, né? Sempre foi tão carente ou tão problema fazer arte no Brasil. E quando a gente vê, eu falei isso para o Wagner, né? Quando a gente vê esse tipo de trabalho sendo feito no Brasil com todas as dificuldades, nos chama muita atenção. Então a ideia inicial foi essa. E quando você me falou isso, eu falei, nossa, era tudo que a gente precisava, era alguém para a gente conversar nesse sentido. Então, antes de mais nada, muito obrigado mesmo. Assim, foi uma surpresa muito bacana para a gente. De nada, prazer estar aqui. Se eu puder alegrar a noite das pessoas um pouquinho aí, tá ótimo. Tá certo. Bom, Leonardo, a primeira pergunta é inevitável, né? Eu sempre digo que eu comentei com o Wagner e aquilo que eu te falei. Você fez esse trabalho relacionado, que eu brinco sempre que, infelizmente, acabou se levando muito para o lado, é um filme espírita, e antes de fazer com o Wagner, quando nós fomos assistir, para a gente sempre foi, eu acho que era muito mais uma biografia para quem queria conhecer, e o Wagner afirmou isso para a gente, e eu queria ter essa opinião sua, quer dizer, infelizmente, e isso é uma dúvida que nós tivemos depois, vocês tiveram esse feedback em relação a ser só um público espírita que se interessou, ou foi de uma forma geral, teve um público diferenciado em relação a isso? Como é que vocês sentiram isso? Eu vou falar de uma sensação mesmo minha. Talvez o pessoal da produção ou o Wagner até tenham números, assim, estatísticas e tal. Mas a minha impressão foi que foi meio a meio, assim. Tinha muito público espírita que você reconhecia muito facilmente na sala, né? Era o pessoal que chorava, o pessoal que falava junto frases, né? E que, sabe, que virava, falava, tá vendo? Olha lá, não sei, te contei. Tá lá, tá em tal lugar. E eu sinto que tinha uma outra metade, eu não sei quantificar exatamente, que são pessoas que não têm ligação com o espiritismo, mas, de qualquer forma, eu acho que o Brasil é o país onde o Allan Kardec é mais conhecido, né? Ele é mais célebre, até mais do que na França, né? Na França ele é praticamente desconhecido, né? Isso a gente percebe mesmo no estudo, e nós tivemos, junto com todo esse movimento que a gente tem feito, nós temos feito alguns bate-papos com o pessoal de fora do país. Inclusive, nós fizemos com o Charles, que é presidente da Associação Internacional de Espiritismo, tudo, e ele estava falando justamente isso, né? Falou, olha, na França, para nós temos até mais brasileiros voltados ao espiritismo do que os franceses, né? E nós sentimos, e por isso que eu te perguntei, mesmo nas salas de cinemas, e nós fomos 3 vezes ao cinema e depois assistimos na televisão, nós percebemos isso, por isso que eu te perguntei, assim, é claro que aconteceu isso que você falou você estava com algum público do lado, falou, essa passagem é de tal questão, ele falou em tal lugar, mas nós percebemos que teve um interesse de um público não espírita pela história, né, pelo personagem Kardec.
E o que me surpreende... Porque é um personagem muito curioso, né? Ele faz parte da cultura brasileira. Né? Ele foi absorvido pela cultura brasileira, pela cultura espiritualista brasileira, né? Que diz respeito a todos, e é um nome muito sonoro, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas, de qualquer maneira, eu sinto que as pessoas que não conhecem o Kardec, elas tinham uma tendência a achar que ele era um tipo de místico, né? Um tipo Aleister Crowley, assim, um cara ligado em coisas da magia e tudo mais, né? E o filme foi bastante, acho que educativo, né? Nesse sentido, de fazer as pessoas compreenderem que esse percurso que ele tem da ciência para a espiritualidade, né? É uma coisa muito curiosa, né? Muito interessante. E desmistificou. Inclusive, mas você está falando isso para um público geral, mas inclusive para espírita, né? Olha, que bom. Eu acho que para espírita, e a gente comentava isso antes até dessa ideia de estar batendo papo com vocês, o Kardec virou um nome na prateleira de livro, né? Assim, começou a virar alguém completamente distante, né? Tanto que no filme, as críticas de alguns, depois nas redes sociais, né, alguns grupos de estudo, nossa, mas Kardec tinha, que estranho, o cara que codificou com aquele medo, com aquelas atitudes, quer dizer, e na minha opinião, foi fantástico, né, nesse sentido, quer dizer, não só para o público não espírita, para o público espírita, eu acho que foi um rompimento de uma ideia de mito, que nem você falou, de algo tão inatingível, né, de um ser que aconteceu muito com o André Luiz, né, do nosso lar, né, que assim, transformaram o André Luiz num santo do dia para a noite porque ele fez esse trabalho, né, e no caso de Kardec também, a gente até falava sobre isso, é isso que você estava comentando, me assusta, mas tem uma curiosidade muito interessante, Leonardo, que eu não perguntei para o Wagner, porque eu falei que eu ia perguntar para você e para a Sandra. Você ficou muito parecido com Kardec, né? Pelo menos com as imagens que a gente tem, com os poucos retratos, né, que a gente tem do Kardec, só que você conseguiu, através provavelmente da sua simpatia ou da sua maneira de lidar, muito mais próximo do que eu acredito que seja o Kardec verdadeiro como nós somos, né? Então, assim, essa escolha, ela foi feita em função disso. O casal, Rivaio e Amélie, e Sandra e Leonardo, foram já programados, já estava pronto. Como é que foi essa escolha? Como é que foi escolhido o Leonardo? Principalmente o Leonardo, né? O da Sandra, não sei se você teria essa informação, se depois eu pergunto para ela, mas teve esse peso de repente, ter essa aparência próxima ou não? Ou foi alguma coisa que foi por acaso? Olha, eu pessoalmente acho que não, porque eu fico muito orgulhoso de escutar isso, né? Mas eu acho que eu não tenho nada a ver com o Kardec, assim, realmente. Se parar para olhar com atenção, assim. Então, é uma aproximação que eu fiz, que ela é muito ligada às imagens que existem dele, das poucas imagens que existem dele, e de tentar encontrar como ele se mexia, né? Quem como é essa musculatura que tem por trás daquelas fotos, né? Como é que é esse organismo, a partir da maneira como ele senta, a partir da maneira como ele tensiona o rosto e tal. Então, é engraçado isso, né? Mas no final das contas, a gente acaba ficando mais parecido com o Kardec do que o próprio Kardec. Isso é eu acho. sabe? Eu acho. Eu acho que se alguém me perguntar hoje, pega uma foto do Kardec, em vez de pegar. Bom, você viu que deixa eu até te mostrar. Hoje eu estou com você no peito, né? Com máscara e tudo. Mas é engraçado isso que você falou. Eu acho que hoje, para o público que viu o filme, talvez até pelo cinema, né? Pela imagem, em vez de ser o retrato, hoje, se você perguntar para alguém, me manda uma foto do Kardec para fazer uma divulgação e tal, provavelmente as pessoas vão buscar as fotos do filme. Você vê, por exemplo, né, ali o filme, ele conta... Eu quis imprimir um envelhecimento no personagem, né? Então ele começa muito jovial, assim, lépido, e no final do filme ele já está mais cansado, mais caído e tal.
E ali não tem nenhum recurso de maquiagem, de caracterização. É tudo uma busca de tensões, de pensar como esse personagem, que foi construído com tanta profundidade, com tanto carinho, né? Como era esse percurso do cansaço dele, do envelhecimento dele, né? Mas não tem uma maquiagem, assim, é tudo... É interpretação mesmo. Olha, É, e aí eu tentei me aproximar, porque tem aquela fotografia dele, que é iconográfica, né? Que está na capa dos livros, uhum. que tinha na casa da minha família, onde eu cresci. Esse livro estava espalhado por todos os lugares, então eu cresci com o rosto dele muito presente na minha vida. Né? Aquele homem sério, sisudo, né? Ele carregando uma responsabilidade muito grande naquela fotografia, porque ele era o sustentáculo, né? Ele era o depositário da doutrina, ele levava isso muito a sério. Então a imagem que ele queria passar era a imagem de um cara muito uma pedra basilar, né? De uma doutrina que estava aparecendo, né? Que estava começando. Então eu sinto que ele posou. E também tem uma questão técnica, né? Porque uma foto naquela época, dependendo da técnica que você usava, era uma pose que durava de 10 minutos a 2 horas. Então a gente não Uhum. sabe quanto tempo ele ficou sentado naquela cadeira. Mas, de qualquer maneira, era uma coisa muito complicada ficar tanto tempo parado. Então, a severidade dele, a dureza daquela imagem, né, também são justificadas por isso. E aí tem uma tentativa muito grande minha, com a ajuda do Wagner, porque o Wagner sempre me apoiou muito nesse caminho, que era de tirar limpar um pouco essa imagem de dureza e de severidade que tem na fotografia e tentar aproximar mais do que a nossa sensibilidade indicava como era aquele ser humano. Né? E nesse sentido, a gente interpretou mesmo, é uma interpretação nossa de como ele era. Mas eu acredito que ele era daquele jeito mesmo. E tem tentando chegar no filme, né? E não sei se isso para você, isso é realmente uma curiosidade de quem assistiu o filme e quem gosta de cinema. Eu digo que me chama muita atenção, logo no comecinho do filme, e eu não sei se você vai concordar, talvez trazendo para a nossa realidade, a preocupação ou a dificuldade com a educação em relação ao que provavelmente vocês passam com relação ao cinema. Quer dizer, um país onde nós não temos uma educação, ou tem uma educação extremamente sucateada, e isso com certeza reflete no trabalho da arte que nós temos no país, né? Uhum. E aí me choca, assim, me chama muita atenção, logo no começo do filme, a cena que ele está na sala de aula, a preocupação, me chama muita atenção o homem, Kardec, eu falei isso para o Wagner, o que para alguns assustou, que eu te falei dos espíritos, falaram, nossa, mas não é possível que esse ser tão iluminado risse, chorasse. E o começo do filme, aquela cena da sala de aula, onde ele brinca com as crianças, onde ele joga caderno para cima, me chama muita atenção e talvez me remeteu muito a essa situação, né, da educação para nós, né, no Brasil, com relação à educação, com relação ao que é vendido ou passado para as nossas crianças e para nós mesmos, né, em Porque relação a tudo isso. ele era um discípulo do Pestalozzi, né? Uhum. E a doutrina ali pedagógica do Pestalozzi, ela é muito clara com relação a isso, né? Ela quer quebrar com uma tradição de onde o professor era um cara intocável e de castigos físicos, né? Uma relação de professor-aluno muito dura, sem nenhuma intimidade, sem troca, né? E o Pestalozzi ele propõe exatamente o contrário, né? Que o professor seja amigo do aluno. Então, assim, se você compreende da onde o Kardec vem, você percebe, né? É uma relação de causa e efeito. Se a causa é a pedagogia do Pestalozzi, o efeito é um professor muito mais maleável, né? Muito mais aproximado das crianças. Então foi esse tipo de relações que a gente foi montando para trazer o personagem à vida. E aí, Aí, e aí, você que é espírita, e todo mundo que é espírita, né?
é muito sensível, sabe? Pelo menos a minha vida inteira que eu convivi com o espiritismo dentro da minha casa, eu não sou espírita, mas a minha família toda é. E eles são muito tradicionais, de gerações, fundadores do espiritismo, é uma coisa muito séria dentro de casa, né? E a gente sabe, a gente que convive, sabe que o espírita mesmo, ele é uma criatura boa, assim, ele é animado, ele é bem-humorado, ele está sempre bem. Então, por que o Kardec seria diferente? Seria duro, seria severo? Não faz muito sentido, né? Pelo menos do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista, afinal de contas, dos artistas que fizeram o filme. Né? Não, mas é por isso que eu te digo, Leonardo, nos chamou muita atenção, porque eu acho que conseguiu, para a doutrina espírita, de uma forma geral, o Wagner falou, e eu também tenho essa opinião, não, mas não é um filme, nós não deveríamos tratar como um filme espírita ou não. Aliás, até brinquei com ele, falei, você deve escutar isso todas as vezes que você vai bater papo, se é espírita, né? E ele falou uma coisa que é super interessante, falou, se não fosse, né? Como nós vamos falar com o Marcel, que é ateu declarado, quer dizer, e tem uma obra do Chico, uma das melhores que tem, com uma sensibilidade fora do normal, quer dizer, e o que mas assim, me chamou muita atenção mesmo, e eu acho que foi de uma felicidade ímpar do Wagner, de vocês, e aí você como interpretando o Kardec, foi a sensação de quem assistiu de que nós estamos falando de um homem, né? De alguém que tinha todas as imperfeições, as dificuldades, as angústias, principalmente naquele momento, né? Nós estamos falando de um momento histórico extremamente conturbado, né? E por isso que eu falo dessa cena logo no começo com as crianças, me chama muita atenção. Afinal de contas, como você disse, quer dizer, não seria escolhido se fosse alguém que não tivesse essa sensibilidade, né? Que não tivesse esse tato para então, identificar. Aí essa pergunta, você... desculpa, você tem que fazer para o Wagner, assim, mas assim, o que ele me falou, que eu me lembro que ele me falou, é que ele fez várias leituras com muitos atores, né? E eu acho que os atores que ele escutou, eles vinham com essa imagem pré-concebida de um cara muito severo. E aí eu procurei, quando eu fiz a leitura com ele, né? Não foi um teste, né? Eu acho que foi para entender também como eu compreendia o texto, né? Eu tentei trazer toda aquela sonoridade que eu tenho dentro de mim, que vem de um convívio extenso com os espíritas, né? A maneira de falar é diferente, a maneira de se comportar é diferente. E eu acho que isso derrama lá do Kardec, vem derramando até hoje, sabe? Em todas as grandes figuras, como o Chico, por exemplo. Mas por isso que eu te digo que, mas aí eu acho que essa desconstrução da imagem, que eu falo para você que alguns olharam e falaram, nossa, como assim, né? Como é que ele dava tanta risada assim, né? Como é que ele brincava desse jeito? Algumas passagens que foram, e eu acho que para vocês também, né? E gostaria de ouvir isso, alguns detalhes de convívio, né? Com, por exemplo, com a Meli, mostrando um casal comum, né? Alguém que vivia dentro de uma casa, numa realidade histórica do momento que viviam extremamente complicada, né? Que era dentro de casa mesmo, e com todas as angústias, né? E aí levando para o lado já para o lado da Sandra, para o lado da Meli, me chama muita atenção também, da mesma forma do começo do filme, essa relação de cumplicidade ao ponto de me dar uma impressão, em determinado ponto do filme, e eu falei isso para o Wagner, nos dá a sensação, de repente, que se não tivesse a Amélie, talvez não tivesse existido Kardec. Sim, sim. Mas né? isso é uma visão histórica, né? De pessoas, de estudiosos que se debruçaram sobre documentos, né? Sobre o legado do Kardec e da Amélie também, né? A gente sabe, né? A gente estudando, né? A gente compreende a importância que ela teve. Aí você está no século XIX, né? Aí você faz inferições assim do tipo uma sociedade machista, onde o marido
Eu não sei, eu acho que ele era um cara tão sensível, assim, ele era espiritualmente um cara tão benevolente, assim, tão caridoso, né? Eu não acredito que ele pudesse tratar a esposa dele de uma maneira machista, e ele é aberto ali, né? Dentro daquela circunstância da época, né? Ele é aberto ali naquela relação dos dois, uma relação extremamente carinhosa, amorosa, né? De respeito. E ela realmente, como mostra o filme, né? Se ela não estivesse ali, ele provavelmente teria sucumbido diante daquela pressão toda. E isso para vocês, Leonardo, assim, tudo bem que tem, é o que você falou, vocês construíram junto com o Wagner, ou o Wagner construiu, e vocês foram criando esse personagem do Kardec, enfim, de toda essa imagem diferente do que a gente, desse sisudo, como você disse, dos livros, mas isso chegava a vocês, quer dizer, vocês conseguiram perceber, quer dizer, você comentou agora, logo no comecinho a gente estava falando olha, Kardec hoje é muito mais conhecido no Brasil do que na França. Alguns contextos históricos vão provavelmente justificar isso. Para vocês lá, vocês filmaram muito em Paris em relação a isso. Essa percepção da figura, da importância do Kardec e desse conjunto, né, do Kardec e Amélie nessa história, vocês percebem durante toda essa construção do filme? É muito triste falar isso, mas ele é uma figura que foi apagada da história, né? Inclusive, assim, eu escuto muita gente querendo o Kardec 2, né? Tem uma história muito interessante de ser contada, né? De como ele realmente lutou muito para segurar aquela pressão toda do começo do espiritismo, né? Enquanto ele estava vivo, a coisa andou. Depois que ele morreu, a Amélie assumiu tentando impor a mesma força, mas ele foi processado, morto, já morto, ele foi processado. O espiritismo foi processado, né? Pela lei francesa. E quem foi defender foi a Amélie, tadinha. E ele foi destruído, assim, eles destruíram assim, a doutrina, o que ela representava, desbarataram tudo. Então, essa história, ela foi... Aliás, eu acho que o filme fala muito de liberdade de imprensa, né? De liberdade de opinião e tal. E aí, esse massacre que teve, né, sobre uma doutrina provocou quase extinção dela. Ela só voltou para a França com os brasileiros. Então, as pessoas que conhecem o Kardec lá são os brasileiros ou os filhos dos brasileiros. Então, o espiritismo está sendo difundido de volta para a França. Né? Na verdade, está sendo levado para lá, né? E a gente tem ouvido isso desses bate-papos que eu te falei, que nós temos feito com o pessoal de fora. Nós temos ouvido exatamente isso, de que assim, são os brasileiros que estão fazendo, nós batemos um papo com o Japão, com a Noruega, com o Charles lá na França, e todos falam a mesma coisa. Falam, olha, está recomeçando histórias riquíssimas. Nós tivemos uma surpresa que eu não conhecia, de fato, na Noruega, por exemplo, é extremamente rico, muito próximo de Kardec, e foi apagado, como você me falou da França. Se foi ser retomado depois de muitos anos, com brasileiros retomando o processo e tal, com figuras importantíssimas, né? E para vocês, para você principalmente, Leonardo, teve, assim, o que te marcou tanto, assim, se é que te marcou tanto, eu estou respondendo por você, né? O que mais surpreendeu, o que marcou a figura de Kardec? Porque nós falamos de alguns aspectos, me chama muita atenção, e eu acho que há muita gente, vocês terem conseguido trazer para a realidade do cinema o Kardec homem, né? Que eu acho que até para os espíritas, por isso que eu te falei, para os espíritas é deixado de lado, virou realmente um mito, ou a capa de livro. Mas para vocês que fizeram o filme, assim, o que trouxe? Porque você, mesmo como você me disse no bate-papo, no telefone, mesmo você não sendo espírita, você vem de um berço espírita, de uma família espírita, quer dizer, como você disse, quer dizer, todos muito enfronhados com tudo isso. Teve alguma coisa que, mesmo você tendo essa experiência familiar, que te surpreendeu, que te chamou mais atenção em relação a essa história do Kardec?
Para mim, acontece um reencontro, de uma certa forma, um chamado, né? Porque a tradição da minha família. E eu sempre fui uma pessoa muito cética, né? Eu me identifico muito com o Marcel nesse sentido. Né? As coisas sempre foram um pouco difíceis para eu aceitar. Né? A fé, para mim, é uma coisa um pouco complicada, porque a fé é uma crença no inexplicável, né? E aí eu sempre fui um adolescente que relutei muito em aceitar tudo que fosse imposto, assim, que de certa forma não tivesse uma comprovação e tudo mais. E aí esse foi o meu embate com a minha família, né? Principalmente com a minha mãe, que é a grande força ali, né? Dentro da família. E eu sinto que... E ela sempre falava para mim, né? Não, filho, o Kardec era um cientista. Aí eu falava, tá, mas continuava com as minhas ressalvas e tal. Então, esse mergulho, né, no universo, na vida do Kardec, na doutrina, para mim foi um reencontro e um encontro com essa figura e com essa noção de que a fé, ela não é necessariamente uma coisa que você precisa ter tantas provas e tantas evidências, né? O Kardec era um cara muito cético, né? Ele foi convencido porque ele foi colocado diante dos fatos, né? E você falou disso da fé, que é outra coisa do filme que chama muita atenção, né? Quando ele se depara realmente, quando ele se convence da situação. Tem algumas passagens que eu acho que são muito marcantes e passam, talvez, para algumas pessoas desapercebidas, né? Da forma irônica com que ele lida no começo das situações, né? O dia, a primeira vez que ele recebe a mensagem, não, e ele praticamente tira sarro da situação em relação a isso, mas quando ele vai percebendo, como você falou, quando eu vou me convencendo de que isso realmente tem um sentido muito grande e começa a se debruçar em cima disso, vem algumas coisas que são muito marcantes para quem tenta entender ou estudar um pouquinho da doutrina, que é muito lógico e que as pessoas esqueceram, que são todos aqueles momentos, e você, para mim, foi extremamente marcante, a angústia, o medo, a insegurança, que assim, até então eu não acreditava em nada disso, isso tudo era uma bobagem absurda, e de repente eu começo a me deparar com alguma coisa que não é absurda, muito pelo contrário, isso é real. E isso, eu imagino, que se acontecesse conosco, talvez o medo seria maior ainda. Quer dizer, eu estou tendo todo um respaldo que provavelmente ele teve espiritual, e você construiu essa imagem que foi para mim muito marcante, assim, conseguiu trazer para quem estava assistindo uma realidade de que, olha, se eu passasse por isso, eu acho que seria muito pior. E isso para você, não é? Eu fico imaginando isso, assim, claro. Alguém está falando para mim que eu não acreditava em nada, e agora eu estou vendo que isso daqui é mais real do que tudo que eu acreditava, de que isso é fato, não é mais uma suposição. E aí o desespero, e ele começa a receber as mensagens, né, de, olha, você está correndo risco, ou cuidado, enfim, e nós sabemos disso, né, aí já trazendo para o lado da espiritualidade, com certeza foi extremamente atacado espiritualmente por todo o contexto para que não acontecesse, o que aconteceu em relação à doutrina, né. Essa construção, Leonardo, é porque não se tinha. Para mim, fica mais rico ainda, porque, como você me disse, as informações que nós temos são as informações biográficas, assim. Nós temos a foto do Kardec sério, nós temos os relatos da Revista Espírita, da Viagem Espírita, de alguns, e para por aí. Essa figura humana de Kardec, pelo menos até onde eu sei, nós não tínhamos todas essas informações. E aí, como é que é criar esse... Como você deu risada, porque eu também ri na época. Eu falei, comigo eu entraria em pânico mesmo. Não é que eu não deixava abrir a porta. Eu não ia pedir para ela tomar cuidado. Eu não deixaria, eu trancaria e ficaria ali dentro.
como é construir esse ser humano? Porque, de novo, né, as pessoas precisam entender que era um ser humano normal, dotado de ou pronto para um trabalho extremamente grandioso, como o fez, mas que durante todo o trabalho, olha, se você não quiser fazer, tem outro que faz, vamos embora. E ele falou, não, deixa que eu vou. Mas durante esse deixa que eu vou, passaram todos aqueles momentos que você, eu acho que assim, uma delicadeza e uma força tão grande que chocou muito para o lado positivo, né? Como é que foi essa construção de vocês nesse sentido? Porque era um ser que não existia para se fazer uma biografia desse tipo, né? Eu procurei muito em tudo que foi escrito sobre o Kardec, né, eu procurei muito assim descrições, dicas sobre a personalidade dele. Isso não existe. Assim. O Marcel, na biografia dele, a biografia dele é muito jornalística. Assim. Ele é muito detalhista com relação aos fatos, mas em nenhum momento ele arrisca dizer como ele era, como ele se comportava e tal. Aí eu estudei muito, procurei muito, e eu achei numa biografia, agora me foge o nome. Há um ano atrás, esses nomes estavam todos na minha cabeça, mas agora não lembro mais. Mas eu achei numa biografia uma descrição do Kardec na vida cotidiana, abria aspas, né? Era uma citação de uma pessoa que conviveu com ele. E a única coisa que eu consegui encontrar. E o que ela dizia é muito curioso, parece que foi escrito para mim. Ele falava que o Kardec era um cara extremamente agradável, bem-humorado, que estar perto dele era muito gostoso. Então, você veja bem, né? Como um arqueólogo, né? Se você tem essa única descrição da personalidade dele em todas as biografias, eu acho que isso é um indicativo assim, muito severo, assim, uma colaboração muito grande para essa construção. Né? Ele não era esse cara severo. Ele era bem-humorado. As pessoas iam perto dele. E não poderia ser, né, Leonardo? É aquilo que a gente está falando. Alguém que veio com um trabalho desse tipo, provavelmente falando e vivendo aquele momento, ele cobra no começo do filme, né? Vai, cadê, né, a nossa bandeira, né? Fraternidade, igualdade, quer dizer, e eu acho que para quem estava preparado, ou veio sendo preparado para fazer o trabalho que fez, não poderia ser alguém arrogante, prepotente ou rígido, autoritário, né? Quer dizer, como é que eu falo de tanta coisa de liberdade sendo alguém que não seja assim, né? Não consigo imaginar. Então, me surpreende muito. E aí, uma outra dúvida é que todas as vezes que a gente bate papo com alguém, e aí você, como tem família espírita, aí talvez seja até mais fácil para a gente conversar. Nessa construção toda, Leonardo, durante o tempo, quanto tempo foram de filmagem? O Wagner falou para mim. Se vocês ficaram. Acho que foram, total, acho que foram 2 meses, sei lá, 8 semanas ou 7 semanas, uma coisa assim. E esse período todo, muita coisa vocês filmaram lá, né? A boa parte toda lá. O ambiente, e isso o próprio Wagner falou, que ele até comentou, né? Falou, olha, Alexandre, a gente até pensou em outros lugares que seriam mais baratos e tal, mas não tinha como fugir daquela realidade, né? E ele contou a respeito da ponte, né? Que vocês tiveram um trabalho absurdo para poder, não podia sentar na ponte, enfim, toda essa história. Dentro desse ambiente, Leonardo, isso é uma pergunta que sempre nos fazem, e aí eu só vou repassar, não sou só eu. Você percebeu algum tipo de influência espiritual? Vocês sentiram algum tipo de apoio, embora tenho certeza que estavam acompanhados, mas você, em particular, você tem como nos falar, olha, eu percebi assim ou não, para mim foi um trabalho normal, foi um trabalho como os outros, não foi? Qual que é a... Assim, quando você é chamado para fazer um trabalho dessa envergadura, né, com um personagem dessa importância dentro do filme, é claro que
a preparação não é só a construção do personagem, né? Assim, eu tenho para mim que o trabalho do ator é um trabalho mágico. A gente sabe, assim, qualquer ator que você pergunta, os atores realmente assim que são que te impressionam e tal, né? Qualquer um deles, todos os meus colegas, né, que você pergunta, todos eles falam de algum estado de consciência alterada. Quando você realmente está entregue à performance, você não sabe muito o que está acontecendo, né? Você é levado por forças assim que você não compreende. Eu não tenho a pretensão de explicar isso, mas assim a gente sabe que é mágico. Então, quando você vai fazer um trabalho dessa envergadura, dessa profundidade, pelo menos, eu tento abrir o máximo possível os canais todos para estar aberto para todas as possibilidades, né? E nesse filme, especialmente, porque ele é o tema do filme, né? E, assim, o que eu posso te dizer, sem querer mistificar o trabalho, né, é que realmente eu sinto que é um trabalho mágico, que ele aconteceu de uma forma muito harmoniosa, ele aconteceu de uma forma muito bonita, e as sensações que ele provocou em mim durante a performance foram muito, muito bacanas, muito boas, muito importantes, né? Agora, eu não tenho a pretensão, porque eu não sou um especialista, um estudioso, entendeu? Eu não tenho a pretensão de explicar o que seria isso, mas que todos os atores sabem que é diferente, sabem. Alguma coisa acontece. E aí tem o óbvio, né? Sua mãe, seus pais são vivos ainda? Meus pais viram o filme. Ah, é isso que eu ia te perguntar. E aí, como é que foi a reação? Principalmente quando você falou da sua mãe. Oh, não precisa nem falar de ver o filme, mas assim, qual foi a reação da sua mãe em descobrir, você contar para ela que você faria o Kardec e depois ela ter assistido o Kardec sendo o Leonardo sendo o Kardec? Ou para ela o Kardec sendo o Leonardo, né? Talvez Eu tenha tenho virado uma certeza dúvida. que ela ficou muito orgulhosa. Mas é engraçado, porque isso é uma coisa dos espíritas também, né? Quando você fala assim, vovô morreu. Ué, tudo bem, é assim, né? Parece que ela encarou com tanta naturalidade, assim, foi como se fosse uma coisa assim do destino, né? Fosse uma coisa normal. Eu esperava que ela pulasse, que ela chorasse, nada. Ah, é? É. Agora, a minha família, né? A minha mãe, ela é sobrinha do Eurípides Barçanufo, né? Ah, É. E que aí eu bacana. tenho um tio que é irmão dela, que também é sobrinho do Eurípides, né? Quer dizer, o meu avô era irmão do Eurípides. Olha. E aí esse meu tio, ele falou assim, nossa, eu estou muito orgulhoso, porque agora eu sou sobrinho do Eurípides Barçanufo e tio do Allan Kardec. Olha, mas que bacana, eu não sabia. Eu acho que o filme mexe muito com todos os espíritas, né? E com a minha Sim, família não é diferente. Todos muito é. orgulhosos. Eu acho que eu perguntei da sua mãe e do seu pai por isso, né? Quer dizer, sendo espíritas, a sensação de olhar e falar, olha, pô, que bacana, né? Eu estou fazendo. Porque ontem que eu brinquei com você, né? Nós estávamos ontem no estudo e quando nós fizemos com o Renato também, eu falei, olha, tal dia nós vamos estar com o André Luiz, né? E ontem eu falei, olha, amanhã nós vamos estar com o Kardec. Não é sessão mediúnica, né? Senão as pessoas não vão aparecer. E nesse sentido me toca muito. E você falou que os espíritas se ficaram muito orgulhosos. Eu acho que é aquilo que eu te falei, Leonardo, eu falei isso para o Renato também. Num país que nós sabemos ou imaginamos, sabemos não, porque nós não somos do ramo, talvez nós só conseguimos imaginar e ainda de uma forma ainda pequena ou precária, a dificuldade que a gente imagina que tem no país de se fazer cinema, de fazer arte de uma forma geral, né? Você vê um trabalho do tamanho que foi, porque eu acho que foi assim de uma riqueza a produção do filme, o cuidado com o filme, o cuidado com os personagens do filme, né? Não só do Kardec, da Mélie, mas todos
os personagens que foram apresentados foram tratados com um cuidado muito grande, uma delicadeza muito grande nessa construção, né? E quando a gente olha nessa situação que tem o país e o descaso que é em relação à arte, de uma forma geral, e as dificuldades que se encontra para fazer, é surpreendente mesmo, né? Nós e fizemos campanha mesmo. Olha, vamos para o cinema? Nada, porque não adianta, né? Infelizmente, com a história, tem um lado positivo de Netflix da vida, e vocês podem fazer propaganda, mas da comodidade, né? Não vamos ao cinema, né? Para ir. E nós fizemos mesmo uma campanha muito grande para as pessoas irem ao cinema, principalmente os espíritas, porque realmente, e comentei isso com o Wagner, é de um orgulho muito grande uma produção desse tipo no Brasil, né? E isso, para vocês, não foi surpreendente, Leonardo? De repente, se fazer um filme de Kardec no Brasil, sem saber... Sim. Porque nós pensamos no público espírita, a princípio, por mais que a gente fale, não é um filme espírita, imaginamos que a maioria teria interesse no primeiro momento, seria o público espírita. Não, é uma coisa rara o filme. O filme é, assim, se você tira todo o contexto aí da doutrina e tal, é uma produção muito interessante, né? Muito bonita, assim, muito diferente, porque a gente não está acostumado a ver filmes que têm essa riqueza de detalhe e de aprofundamento arqueológico, né, em cima de Paris do século XIX, o trabalho de figurinos, né, primoroso, todo o trabalho de visagismo, de direção de arte, é uma coisa muito rara. Então, assim, fazer um filme desses também causa um orgulho imenso, né? Você está presente ali e naquela movimentação toda do set, vestido com aquelas roupas, né? Transitando por aqueles cenários, assim, é uma coisa muito... enche a gente de orgulho, né? Então, eu acho que o filme ele ficou muito estigmatizado, né? Como um filme de bolha, assim, de uma faixa específica ali, mas eu acho que ele é um filme que é muito interessante, né? Ele conta a história de um cara que é muito interessante, a história de redenção de um sujeito, né? Isso sempre é muito interessante, né? Doutrina à parte, o valor de produção envolvido ali é muito alto. Então, assim, eu acho que é um filme que dá orgulho de ver, de saber que é brasileiro, né? Acho que tem um pouco de preconceito, assim. Em relação, você fala, ao filme brasileiro? Não. Ou em relação ao Kardec? Não, isso sempre, né? Mas eu acho que tem um preconceito geral de quem não é espírita, né? De achar que é um filme religioso, né? Que é uma pregação. Mas eu acho que ele é muito, muito, muito mais do que isso. Isso é o de menos. Eu concordo com você. E eu acho, por exemplo, eu vou fazer um comparativo, não com os personagens, de forma alguma, porque não daria para comparar. Mas nós sentimos muito essa diferença de um filme muito bem feito, muito bem produzido, que foi o do Divaldo. Mas que é direcionado, na minha opinião, praticamente ou diretamente para um público espírita, né? No Kardec, se eu não fosse espírita, a construção do filme foi muito feliz. Nós tivemos alguns, para quem não foi só ver o Kardec, né? Ele passa por meandros históricos extremamente interessantes, né? Ele tem algumas nuances extremamente ricas que passam, de repente, desapercebidos para quem foi ver só a figura do Kardec, mas com uma riqueza que foi costurada em relação a tentar linkar algumas outras coisas extremamente interessantes, né? A parte científica, quando ele começa a querer desesperadamente provar, olha, isso é ciência também, e os caras olham e falam, para com essa bobagem, e praticamente rindo da cara dele em relação a isso, e dentro de um momento histórico extremamente importante, né? Então, eu acho que muito disso, eu vi algumas entrevistas de vocês lá no lançamento do filme, e fiquei muito interessado antes do filme sair por conta disso.
E acho que realmente foi cumprido o objetivo, talvez, de não transformar num filme espírita, né? E numa biografia que também, eu falei isso para o Wagner, não sei se você vai concordar, também não só uma biografia do personagem Kardec, né? Eu acho que ele abriu um leque maior em relação a isso que eu te falei. Quer dizer, o filme apresenta para o espírita, por exemplo, para a maioria dos espíritas, a Melina, que era uma ilustre desconhecida dentro da doutrina espírita. Né? Eu acho que hoje em dia, né, principalmente, né, quando essas questões de igualdade assim, são tão importantes, né, eu acho que o filme foi muito feliz assim, trazer a importância dela. E assim, não é média. Ela realmente foi uma pessoa muito importante para o Kardec e para o Espiritismo. Eu acho que no dia que fizerem o Kardec 2, ela vai receber a devida importância de novo, porque a barra que ela segurou depois que o Kardec desencarnou foi uma coisa assim violenta. Não, eu acho que foi fantástico. E se realmente vier o 2, eu acho que nesse aspecto tem que ser muito bem tocado, mas por isso que eu te falo, por isso que eu te falei que não é só pro espírita ou não, não foi só uma biografia do Kardec, né? Eu acho que ela conseguiu, porque ela fala dos médiuns que também são desconhecidos para a doutrina espírita, para muitos espíritas. Sim. Toda a importância dos médiuns que trabalharam, do começo do trabalho. Então, eu acho que foi de uma riqueza não histórica, né? Como você disse, quer dizer, é uma figura muito marcante de uma maneira geral, independente de ser espírita ou não, mas pro espiritismo, eu acho que ele é um marco muito grande de mostrar algumas coisas que dentro da doutrina espírita não sei se está deixada de lado ou se nunca existiram, que era o Kardec homem, né? Era o Kardec humano, com todas as angústias, medos, alegrias, enfim, descabelado, né? Que eu acho fantástica a cena dele descabelado com as crianças. E desses outros personagens, né, de construção de algumas coisas que dentro da própria doutrina eram deixadas meio de lado. Wagner, Leonardo, eu falei para o Wagner na semana passada que nós sabemos, e uma dúvida, a gente está caminhando para o final, e eu comentei com o Wagner o seguinte, provavelmente vocês estão com a maioria das atividades paralisadas, ou tudo... Sim. Enfim, sem nenhum tipo de ação. E o Wagner já deixou escapar que nós estamos segurando os mensageiros e tudo mais, enfim. Tem algum projeto seu em andamento que estava andando e parou e vai ser retomado assim que a gente conseguir voltar a uma pretensa normalidade? A gente, na verdade, assim, foi quase um golpe de misericórdia essa quarentena, porque a gente já vinha um ano e pouco, a gente já estava sendo massacrado, né? Numa campanha difamatória e todos os canais de financiamento sendo cortados. Então, a cultura, né, a produção de cultura, de arte, estava muito prejudicada, estava quase parada. E aí veio a quarentena e também foi usado como uma desculpa para definitivamente encerrar. Eu não sei, cara, eu sou um pouco otimista, assim, porque eu acho que esses momentos de fim e de terra arrasada são os melhores para crescerem as flores, né? Para a gente realmente reencontrar o valor da nossa cultura e da nossa arte. Eu tenho um projeto pessoal meu que eu me dedico, que é uma organização sem fins lucrativos que chama Teatro da Rotina, que é uma casa de cultura que a gente tem aqui em Pinheiros, que também quase fechou por causa da quarentena, mas a gente está conseguindo se manter e queremos reinaugurar em grande estilo aí, quando terminar a quarentena. E é uma casa dedicada à música, ao teatro, à dança, e um lugar de convivência humana, de diversidade. É um lugar muito, muito bonito, de fomento e de produção de arte e de cultura aqui em São Paulo. E aí eu fico focado nisso, né?
Agora, na quarentena, eu estou aproveitando para burilar as coisas todas, para que quando a gente volte com mais força, né? E agora, eu espero que, terminando a quarentena aí, a gente tenha um boom de novo aí do cinema. Vamos torcer, né? Vamos dar uma força, vamos ter um pensamento positivo, vamos pedir para os brasileiros darem mais valor, né, para a própria cultura. Porque na França, né, eles perderam o Kardec, né, eles apagaram essa parte da história deles, mas é uma civilização brilhante, né? A gente fala em França e a gente compreende ali uma civilização, né, uma cultura francesa, uma civilização francesa, a arte francesa imediatamente vem na cabeça da gente, né? O Brasil tá vagando pelo mundo sem cara, né? E aí um povo que não tem a sua própria cultura não é uma nação, né? É só um território. Então a gente tem que compreender, né, o valor estratégico que tem a arte e a cultura para um povo, para uma nação. Senão a gente não vai ser nada nunca, vai estar sempre deslizando, patinando por aí, né? Perfeito, Leonardo. Bom, de novo, gostaria muito, muito, muito de te agradecer. Essa ideia vai muito de encontro com o que você está falando por conta disso. Quer dizer, claro que a nossa página é voltada para o público, embora nós tenhamos um público não espírita muito interessante, muito bacana, mas a maioria esmagadora são de espíritas, ou de simpatizantes, ou de que alguém está procurando a doutrina espírita. Mas quando nós começamos essa ideia de fazer esse bate-papo, foi na quarentena, devido até a facilidade, né? De repente, estou conversando com você aí, seria muito mais complicado trazê-lo para cá. Mas conversando com a minha esposa, surgiram essas ideias, com certeza a espiritualidade ajudando, mas muito nesse sentido, de tentar trazer para todo o público, né? Espírita ou não, mas já que nós temos o canal espírita, o público espírita, de que a arte está extremamente inserida, né? E por isso que eu te falei no comecinho lá, que me chama muita atenção, essa imagem do Kardec brincando com as crianças e incentivando que cada um vá fazer o seu melhor, né? Então, foi nesse aspecto que a gente começou a tentar. No domingo nós vamos estar, a Leia entrou aqui, eu ia fazer propaganda dela, ela entrou, acho que sabia. Nós vamos ter um casal de São José dos Campos, de amigos, que fazem um trabalho expressivo de divulgação do doutrina espírita do país inteiro, e eles começaram um musical que chama Noel Duas Dimensões. Eles começaram, em seguida, veio a pandemia e eles paralisaram. Um espetáculo fantástico, Noel com algumas músicas do Noel ainda encarnado e algumas músicas que o Noel mandou psicografado. Então, nós vamos estar batendo um papo com o Paulo e com a Leia no domingo nesse sentido. Tivemos um projeto super bacana. Eles toquem umas músicas. Então, vão tocar, não, são músicos. E nós vamos estar batendo papo, nós tivemos com o Renato, tivemos com o Wagner, vamos estar com a Sandra, vamos estar com o Marcel, por conta disso. Eu acredito que, muito no que você falou, eu acho que nós precisamos divulgar, por isso que eu te perguntei como é que era lá em relação a isso e como é que é aqui. E me dá um orgulho muito grande quando a gente vê uma produção e um cuidado como foi feito um filme, não porque foi Kardec, é aquilo que eu te falei, porque foi feito com uma qualidade realmente digna de elogios, independente de ser ou não. E o brasileiro, como você disse, tem o péssimo hábito de falar, mas é filme brasileiro, né? E eu acho que o filme foi extremamente rico e não ficou devendo absolutamente em nada para nenhum tipo de filme que a gente vê. Sim, concordo totalmente. Então, Leonardo, de novo, muito obrigado pelo seu carinho desde o começo, desde o primeiro contato, com toda a atenção que você deu, o carinho que você deu, e hoje aqui no bate-papo, que foi extremamente agradável. Depois eu te mando o link, tem vários comentários, eu não estou colocando porque eu não consigo, não dava tempo de acompanhar, muita gente comentando. Então, de verdade, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo você. Carinho. E agora, quando voltar os projetos e a gente puder estar junto, nós vamos junto, estou dentro. Fiquem ligados aí no Teatro da Rotina. Tem no Instagram, @Teatro da Rotina.
tem Facebook, tem o site teatrodarotina.org. A gente é muito atuante, então fiquem ligados. Bom, a gente vai Obrigado divulgar. pela atenção. Nós que agradecemos. Leonardo, boa noite, gente. Boa noite quem estava assistindo. Até a próxima. Até logo. Boa noite. Abraço. Obrigado, abração.